Se alguém tiver um fundo musical, vou colocar um pouquinho, né? Eu falo meio alto, a minha voz é meio instrumento. Louvado seja Deus. Irmãos, essa pergunta aí que o irmão de Deus fez, a minha resposta dessa pergunta está quando Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então se resume que Jesus está dizendo: se é amor que você sente por mim, você não vai me trair. Se é amor que você sente por mim, você vai obedecer a minha palavra, você vai fazer a minha vontade, não a tua. Se é amor que você tem por mim, como Pai, como Senhor, como aquele que morreu por ti e que tem a salvação para te dar, se é amor que você tem, então você vai fazer a minha vontade e não a sua. Você vai se entregar para mim de corpo, alma e espírito, de todo o teu coração. Aleluia. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler apenas 2 versículos. Lucas capítulo 11, verso 25 ao 26. Nós vamos ler 3 versículos. Que diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Sobe aí, meus irmãos, pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus ele está aqui nos alertando sobre o perigo de uma casa vazia. Que casa é essa? O meu coração e o teu coração. A palavra de Deus diz que nós somos morada e templo do Espírito Santo. O nosso corpo, a nossa casa, ela não fica vazia de forma alguma. Sempre há um Espírito para habitar. Ou habita o Espírito Santo de Deus, ou esse Espírito maligno. Então Jesus ele está nos alertando sobre esta situação. Que quando nós aceitamos a Jesus, havia um espírito imundo em nós, você sabia? Que espírito era esse? É aquele a qual nos fazia pecar contra Deus, nos fazia viver uma vida de engano, uma felicidade falsa, ou até mesmo uma fé e uma religiosidade falsa. Nós acreditávamos em deuses falsos. Esse espírito fazia com que nós, mesmo sem entender e sem perceber, pecava contra Deus. E quando nós tivemos o encontro com Deus, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo em nossa vida, esse espírito foi expulso. E por ele ser expulso, isso significa que ele estava ocupando uma casa, ele estava ocupando um lugar que não lhe pertencia. Por acaso alguém lhe expulsa da sua própria casa? Não. Você só é expulso de uma casa se haver um outro dono. Aleluia. E então ele foi expulso. E entra o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não vou poder falar muito, porque eu estou com a minha garganta seca. Naquela hora que eu saí ali, eu já fui vomitar.
estou com uma crise de novo, tendo vômito o tempo todo. E eu já glorifico a Deus pelo testemunho do irmão de Assis. É umas orações que Deus colocou no meu coração, que a gente está fazendo 12 do meu dia e 12 da meia-noite. E às 12 do meu dia o Senhor colocou no meu coração para interceder, né? Para fazer uma oração específica contra as hostes malignas. E ali eu apresento cada pessoa por nome. E eu passei 2 dias sem fazer esta oração, citando nomes. Por quê? Porque o inimigo se levantou em um lado espiritual. E eu fiquei, certos nomes eu não vou mais citar na oração, porque eu sabia que tinha sido por causa daqueles alguns nomes que eu falei, que à noite o inimigo veio me afrontar. E está com 2 dias que eu não apresento essas pessoas, porque eu temi. Mas as orações continuam e eu continuo orando os demais. Mas a gente deve sempre, irmão, buscar mais fortaleza no Senhor, porque não é fácil lutar contra as hostes. Mas aí Deus usa o irmão aí contando esse testemunho para que eu venha me alegrar e me fortalecer no Senhor, que não é em vão essas orações, e que mesmo que o inimigo se levante, vale a pena interceder por vidas que estão aí sendo acorrentadas pelo inimigo. Então Jesus, ele diz que o espírito imundo sai. Mas meus irmãos, Jesus está dizendo: olha, tome cuidado, meu filho, tome cuidado, minha filha, porque ele saiu de você, mas ele deseja voltar novamente. Ele foi dar uma volta, ele foi, aleluia, para lugares secos, buscando repouso. Ele está vagando por aí, e esse espírito procura uma casa para habitar. Ele vai, chega na vida de alguém, aleluia, ele deseja entrar ali, só que esta pessoa ainda não aceitou Jesus, já há um espírito ocupando. Então ele vai ali e tenta visitar, aleluia, aquela pessoa que está desviado, mas ele vê, já tem 1 e foi mais 7, já tem 8 aí não tem espaço para mim. Mas ele também vai e procura nos crentes que estão buscando a Deus, e ele procura uma brecha em mim e em você. Só que ele olha a casa, e ele vê a casa ocupada com o Espírito Santo. E sabe o que ele diz? Aqui eu não posso, aqui já tem dono, aqui eu não posso entrar, aqui já tem, aleluia, quem mora, quem faz morada. Louvado seja Deus. Aqui eu não posso, mas eu me lembrei da casa de onde eu saí. E ele vai lá, chega, vê a casa limpa, adornada, e ele diz: eu vou voltar para esta casa, mas eu não vou voltar sozinha. Ela está limpa, ela está adornada, ela tem espaço para mais 7. Eu vou ali buscar mais 7 que são piores do que eu, para nós fazer o estrago nessa vida, para que assim o estrago e a situação dele e dela seja pior do que quando ela teve um encontro com Jesus. E sabe por que eu vou buscar os mais 7? Sabe por quê? Para que a situação seja pior, porque esse conheceu a palavra, essa teve um encontro com o Espírito Santo, mas não brecha, fez com que o Espírito de Deus se afastasse. Ele caiu no pecado novamente, trocou a presença de Deus pelas coisas que eu ofereci. Tem mais espaço aí? Tem espaço para mais 7. Antes tinha espaço só para mim, mas agora tem para mais 7. Vou buscar mais 7 piores do que eu. E é por isso que Jesus está dizendo: como está a tua casa? A casa não pode ficar vazia. E o Espírito, ele é tão atrevido que ele diz:
voltarei para a minha casa. Olha o que ele diz, para a minha casa. Como a casa é dele se ele foi expulso? A casa não é dele. O templo é do Espírito Santo. A casa é de Jesus. A casa já tem dono. Aleluia. Mas ele procura só uma brecha. Quando a pessoa dá uma brecha, ele vem e entra. E com ele leva mais 7. Quando ele encontra a casa, aleluia, vazia. Quando nós estamos com a casa vazia, corremos esse risco de ser roubada, de ser destruída. Quando o crente está dando brecha para o inimigo tornar a entrar nele, porque Jesus disse: olha, orai e vigiai, porque o inimigo de vossas almas está ao derredor, buscando uma brecha para te tragar. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar, e com ele vai mais 7. E o estado desse torna-se pior do que o primeiro. Aleluia. Jesus disse: olha, toma cuidado com aquele que é salteador. Tome cuidado com aquele que é destruidor. Tome cuidado com aquele que entra sem permissão. Tome cuidado com aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele está à busca de uma brecha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E esta casa é a nossa casa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: voltarei para a minha casa. Se ele encontrar brecha, meus irmãos, ele volta. Eu não vou pregar essa mensagem completa, porque o tempo é curto. Mas eu quero deixar para vocês, para a nossa meditação hoje, 3 elementos a qual eu e você precisamos ter em nossa casa, ter em nossa vida. 3 coisas importantes que, se a igreja tiver, se em nosso coração estiver essas 3 coisas, o inimigo, quando ele vier, ele não vai achar brecha para entrar. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa vida, em nossa casa, é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Jesus, ele compara o crente que tem a palavra como aquela pessoa, como aquele homem que edificou a sua casa na rocha, como aquele homem que tem a sua casa firmada na rocha, que é Jesus Cristo. E veio o vendaval, e veio as tribulações, veio as perseguições. Em outras palavras, o inimigo veio, mas viu, aleluia, a casa firmada na rocha. A casa estava firmada na palavra. E ele não entrou. E a casa não caiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo veio, mas a casa estava ocupada com a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o verdadeiro crente, ele valoriza a palavra de Deus. O verdadeiro crente, aqueles que sabem ler a palavra de Deus. Aqueles que não sabem, ouve e procura, aleluia, saber, conhecer mais sobre a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro crente, aleluia, ele medita na palavra. Ele guarda e pratica a palavra de Deus. Porque ele entende que a palavra de Deus é mel para a sua vida. Que a palavra de Deus é pão, é alimento para a sua vida espiritual. Ele sabe, ele conhece que a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. Ele sabe que a palavra de Deus é as misericórdia, é amor, é a salvação para a sua alma. Mas o crente que ama a palavra, ele também
entende que a palavra, ela é martelo, ela também machuca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele sabe, ele entende que a palavra é juízo para a sua vida. O crente, aleluia, que não dá brecha para o inimigo vir e tornar a entrar e ver brecha nele, ele guarda a palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra em meu coração. A casa a qual eu estou falando é o meu coração, é o teu coração. É a casa que Deus quer de mim, de você. É os nossos corações, o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções. E ele disse, Jesus, o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Somente ele guardou? Não. Ele guardou com um propósito. Qual foi o propósito? De não pecar contra ti. Porque é o pecado que nos afasta dele. É o pecado que dá brecha para o inimigo vir e entrar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela não deve, meus irmãos, estar na beira do caminho, como aquela semente que foi lançada na beira do caminho e veio os pássaros, a comeu e a devorou e não deu fruto, morreu. A palavra de Deus, ela não pode estar somente perto do meu coração, só na minha boca, só no meu pensamento. A palavra de Deus, ela não pode estar, aleluia, só na beira do meu coração. A palavra de Deus tem que estar dentro do coração. Ela tem que estar dentro, porque quando ela está dentro, nós não pecamos contra Deus. Aleluia. E a segunda coisa que eu e você precisamos, para que o inimigo não ache brecha para voltar, entrar, é a presença de Deus. Eu e você precisamos da presença de Deus em nossa vida. O profeta Ageu disse: abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. E a glória da última casa será melhor do que a primeira. Aleluia, como é bom ter a presença de Deus. Meus irmãos, se é alegremente ter a presença de Deus em nossa vida aqui, a glória de Deus sobre nós. Imagina quando nós chegar naquela casa, onde a glória será maior, será eterna, será, aleluia, louvado seja Deus eternamente conosco. Louvado seja Deus. Em Êxodo, Deus falou para Moisés que enviaria um anjo diante de Moisés com o povo para ir para aquela guerra, para lutar contra os seus inimigos. E Deus, ele disse: Moisés, eu quero conversar contigo, Moisés. Glória a Deus, aleluia. Olha, reúne aí, Moisés, com o povo, que eu vou enviar um anjo contigo para lutar contra os teus inimigos. E vou dizer uma coisa, Moisés: vocês vão vencer. E Moisés fica preocupado. Se Moisés tivesse ido com o anjo, teria vencido, porque Deus deu a palavra a ele. Deus disse: tu vai vencer, Moisés. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ele amava tanto a presença de Deus, ele dava tanta importância à presença de Deus, que ele disse: Senhor, tudo bem que o Senhor vai mandar um anjo conosco. Eu sei que o teu anjo que tu vai enviar tem poder para nos ajudar. Eu acredito, eu creio na palavra que o Senhor disse que nós vamos vencer. Mas, Senhor, sem a tua presença, não me faça sair daqui. Aleluia. Sem a tua presença, Deus, não nos faça dar um passo para frente. Senhor, eu amo demais a tua presença para ficar sem ela. Senhor, eu não troco a tua presença por momentos. Senhor, eu não troco a tua presença por nada.
Porque eu não sou nada sem a tua presença. Não adianta ter só a palavra, tem que ter a presença. Aleluia. Tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Tem que ter a presença de Deus na casa, no coração. Aleluia. Louvado seja. Ainda tem aqui, viu, filho? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Moisés entendia que a presença de Deus, irmão, era algo suficiente para nos alegrar. Irmãos, o crente sábio, o crente que tem intimidade com Deus, assim como Moisés tinha, ele zela pela presença de Deus. Ele fica desesperado quando ele percebe que a presença não está mais na vida dele. Sabe quando você buscava e sentia a presença, mas por alguma coisa que aconteceu hoje você busca e não sente mais? Isso é motivo para mim você se preocupar. Porque o crente que ama a presença de Deus e tem intimidade com Ele, ele entra em desespero quando ele percebe que a presença não está mais com ele. Quando ele percebe que o renovo não está mais na vida dele, que o temor de Deus não está mais sobre ele. Aleluia! Louvado seja Deus, porque ele entende que a presença de Deus é o que faz a diferença na vida dele. O salmista ficou desesperado quando ele achou que por causa do erro e do pecado dele, ele estava ali perdendo a presença de Deus, ele estava perdendo a comunhão com Deus. E ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença que eu e você precisamos para que o inimigo não veja brecha e venha e entre em nossa vida. E a terceira coisa e última coisa que eu e você precisamos para que o inimigo não ache brecha e venha e entre em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. Em Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Naquela época do Velho Testamento, eles matavam um cordeiro para sacrificar a Deus, precisava-se derramamento de sangue. Mas Jesus veio e derramou todo o seu sangue por mim e por você, para que eu e você sejamos salvos e perdoados os nossos pecados, para que eu e você tenhamos acesso ao Pai, a buscar a presença dEle, a ter a presença dEle na casa, ter a palavra dEle na casa e ter o sangue dEle precioso na casa também. No Antigo Testamento, o sangue se manifesta nas portas e nas janelas, como sinal de vitória sobre a morte. Aleluia! Jesus tem este poder. Todos nós conhecemos o poder do sangue de Jesus. Os céus conhecem o poder do sangue de Jesus. A terra conhece o poder do sangue de Jesus. O inferno conhece o poder do sangue de Jesus. E aí nós conhecemos o poder do sangue de Jesus. E por nós conhecermos em toda a terra, todo o universo, todo o inferno e todas as trevas, potestades, conhece o poder do sangue de Jesus, nós devemos buscar esse sangue sobre nossa vida, ter esse sangue em nossa casa. Aleluia! Satanás e seus demônios sempre temeram o poder do sangue de Jesus na vida do cristão. Satanás não vai temer a mim ou a você, porque nós temos palavras bonitas, sabemos pregar a palavra, temos um estudo. Ele não vai temer porque eu tenho um cargo. Ele não vai temer a mim porque, aleluia, eu louvo bem. Não, não. Ele não vai me temer por causa disso, não. Ele vai temer o crente
que é lavado com o sangue de Jesus, que tem o sangue de Jesus em sua vida. O crente que tem uma gota do sangue de Jesus na sua casa, na sua vida, Satanás não toca. O sangue de Jesus é poderoso, meus irmãos, para expulsar as possessões malignas que vêm sobre nós. O sangue de Jesus é poderoso para expulsar opressões malignas que vêm assolando muitas pessoas. O sangue de Jesus Cristo foi derramado, e não foi um sangue qualquer. Abriu os portões para a salvação da minha e da tua alma através desse sangue que foi derramado. Lá no Egito, Deus falou a Moisés e ao povo que o anjo da morte vai passar meia-noite. E Deus diz: olha, Moisés, o anjo da morte vai passar à meia-noite. A casa que não houver o sangue, vai haver morte. E a casa que haver sangue nas portas, esse o anjo vai passar direto. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim Moisés entrega o recado para o povo. E na casa dos hebreus que tinha a marca do sangue, não houve morte. Mas na casa dos egípcios não havia sangue, e lá houve morte. O anjo da morte chegava na casa dos hebreus e dava de cara com o sangue e dizia: aqui não, aqui tem sangue, aqui tem vida. Você entendeu? Quantas vezes o anjo da morte, o espírito da morte, foi enviado por Satanás, foi enviado pelo inferno inteiro para ir ao encontro da tua vida, para trazer morte para ti, mas ele deu de cara com o sangue de Jesus na tua vida e ele teve que bater retirada. Aleluia! Oh, glórias! Santo Deus! Aleluia! Esse sangue é precioso. Glória a Deus. O anjo da morte não suporta a presença do sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele foi à casa daqueles que não havia sangue. Poderoso Deus. Não havia o sangue do Cordeiro nas suas vidas. Não havia a palavra de Deus nas suas vidas. Não havia a presença de Deus na sua vida. O anjo veio, entrou e matou. Houve morte. Mas irmã, e na casa de Faraó? Faraó, no palácio de Faraó, ele era rico, ele era poderoso, ele podia todas as coisas. Ele podia todas as coisas aqui na terra, sobre aquilo que Deus permitia que ele pudesse fazer. Porém, aquilo que é ordenado por Deus, dos céus e na terra, homem nenhum pode impedir de acontecer. Deus, aleluia. E Faraó, irmãos, houve morte na casa de Faraó, no palácio de Faraó. No palácio de Faraó houve mortandade. No palácio de Faraó houve morte. Por quê? Porque no palácio de Faraó havia riqueza, havia diploma, havia fama, havia ouro, havia, aleluia, havia toda a riqueza no palácio de Faraó. Havia nome, havia coroa, havia poder, mas não havia o sangue. Aleluia. Não havia o sangue de Cristo na casa de Faraó. Não havia a palavra de Deus, não havia o temor de Deus, não havia a presença do Espírito Santo, não havia, aleluia, a palavra, a obediência, não havia a presença, não havia o Espírito Santo, não havia, aleluia,
alto. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu creio, meus irmãos, que todos nós entendemos a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. A nossa casa, o nosso coração precisa estar ocupado com a palavra. O nosso coração precisa estar ocupado com a presença. O nosso coração, a nossa casa precisa estar ocupada com o sangue de Jesus. Para que o inimigo, quando ele vier, não ache brecha para entrar. E hoje, é isso que Deus está falando conosco. Mantenha a presença de Deus firme na tua casa. Aleluia. Mantenha a presença do Espírito Santo de Deus em tua vida. Não troque a presença de Deus por nada. Não troque a palavra de Deus por nada. Mantenha-se firme na palavra. Mantenha-se de pé na palavra, na rocha. Mantenha-se lavado com o sangue do Cordeiro. Mantenha-se, aleluia, em humilhação, em busca constante. Mantenha-se, aleluia, purificado com este sangue que liberta, que salva, que cura, que transforma. Aleluia. Seja cheio da graça de Deus. E assim, o inimigo não haverá espaço para tornar o lugar de onde um dia o próprio Deus o expulsou. Aleluia. E aqui, meus irmãos, esta palavra, eu não estou muito bem na minha garganta, dá para perceber, mas eu agradeço a oportunidade, irmão, agradeço a igreja, em nome de Jesus. Amém.